Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thomas Alves e eu vou mostrar para vocês como estudar matemática para o concurso do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas. Esse concurso vai ocorrer no ano de 2021, ou seja, esse ano. A prova já está marcada para agosto. Então aqui a gente vai dar dicas valiosas de como você montar uma grade de horário, de como você se concentrar para realizar os estudos para esse concurso que já está na reta final. Temos apenas 3 meses para estudar para esse concurso. Tudo bem assim? E alguns alunos que estão assistindo minhas aulas aqui no YouTube, se você está vindo, está caindo no meu canal agora, vê aí na descrição, tem os links das playlists de solução de questões CESP e SEBRASP com foco nesse concurso, bem como as aulas de matemática, de geometria plana, também para esse concurso. E esses alunos me perguntam, professor, por onde eu devo começar, como eu devo montar minha grade de horário e o que devo fazer para otimizar meu tempo até o dia da prova, que será em agosto. Bem, isso aqui é muito particular. E a minha experiência como professor de concurso de matemática, a minha humilde experiência, eu consegui identificar alguns perfis de alunos. E quais são eles? Nós temos o seguinte, com relação ao tempo que o aluno tem para estudar para o concurso. A gente tem 3 tipos de aluno. Quais são eles? O que não trabalha, o que trabalha e o que trabalha e não pode escolher os seus horários. Então perceba, esses alunos a gente tem que refletir bastante. Por quê? O perfil 1 de aluno, que é aquele que não trabalha, ele não trabalha de manhã, não trabalha de tarde, não trabalha à noite, ele não tem responsabilidade, não é casado, não tem filho, não tem cachorro para dar comida, não tem nada. Esse cara ele vai poder estudar a hora que ele quiser, quando quiser e como quiser, certo? O perfil 2 é aquele tipo de aluno que ele trabalha, certo? Mas ele tem o privilégio de escolher os seus horários. Por exemplo, ele pode ter um pequeno negócio e dizer, não, esse dia eu não vou trabalhar, esse dia eu vou reservar para estudar, ou então na sexta-feira à tarde eu não vou trabalhar, vou estudar na sexta-feira à tarde. Ele pode ser um vendedor, pode ser um professor, tem amigos meus professores que eu tive o privilégio de ser professores dele, então ele diz, ó, esse dia eu não vou dar aula, vou separar para estudar para os concursos e tudo mais. E tem um cara que trabalha, mas ele não pode escolher o seu horário de estudo. É aquele cara que trabalha numa empresa de manhã e de tarde. E o que sobra para ele? Intervalo à noite e finais de semana. Então ele só pode estudar nesses horários aqui. Ou seja, ele não tem praticamente escolha, ele só pode estudar à noite, final de semana e no intervalo do trabalho, seja ele almoço, lanche, seja o que for. E se você enquadra em um desses perfis, você vai começar a refletir sobre como organizar os seus estudos. Se você está olhando e você se enquadrou no perfil 1, professor, não trabalho, eu não tenho responsabilidade, não tenho nenhum passarinho para dar de comida, como é que eu devo fazer o meu horário? Você deve fazer o seu horário como se você trabalhasse em uma empresa. Quando você vai trabalhar em uma empresa, você não pega de 8 da manhã ao meio-dia, tem um horário de almoço, retorna às 14 horas e vai até 18 horas trabalhando, de segunda a sexta, não é assim. Você vai passar a fazer isso, só que para os estudos. Agora você tem que fazer de uma forma séria. Se alguém chamar você, fulano, vem aqui, não, eu estou estudando, só vou terminar de meio-dia. De meio-dia às 2 horas eu estou livre e posso fazer o que você precisar. Certo? Você tem que ser muito metódico de ter persistência. Porque aí, se você tem esse tempo muito livre para estudar, você vai poder passear o edital várias vezes até o dia da prova. Tudo bem? O cara número 2. Professor, eu trabalho, mas eu posso escolher os meus horários. Eu tenho essa possibilidade. Você vai escolher os melhores dias, os dias que você está menos cansado e os dias que você vai ter mais tempo livre. Certo? Professor, eu posso escolher a tarde e a noite de tal dia, eu posso escolher o dia inteiro da quinta e da segunda. Ótimo, você vai pensar nesses dias. Obviamente, você vai tentar deixar um intervalo entre eles, para não ficar dias consecutivos, certo? Você tenta pensar em um intervalo para ficar entre eles. E, por fim, o cara que não tem a possibilidade de escolher os seus horários. Ele só vai poder estudar nos intervalos do trabalho e ele só vai poder estudar à noite ou finais de semana, certo? Esse camarada, o terceiro, ele vai ter que buscar muita inspiração, porque toda vez que ele parar para estudar, vai ter um problema. Ou ele vai estar cansado do dia de trabalho, ou ele vai estar na hora do almoço, muita gente falando, ou ele vai estar na hora do lanche, alguém catucando ele, ou ele vai estar no final de semana, onde os seus amigos estão indo para o lazer e você vai estar estudando. Então sempre vai ter alguma coisa que você vai parar para estudar. Caramba, será que isso vai valer a pena? Não tenha sombra de dúvida que vai valer a pena. Se você não está... É a primeira vez que você está fazendo isso, você tem que buscar inspiração em qualquer coisa. Os 3 primeiros meses, o começo vai ser torturante. Por quê? É como se você fosse fazer uma dieta. Quando você vai fazer uma dieta, mudar o seu hábito alimentar, nos 3 primeiros meses é horrível. Tudo tira sua concentração, a pessoa comendo no seu lado, tudo. Mas depois que você supera esse período, as coisas ficam mais fáceis. A mesma coisa, quando você superar esse período,
a sua mente e o seu corpo vai se habituar a estudar nesses ambientes, certo? Pronto, dito isto, professor, me encaixo no perfil 1, me encaixo no perfil 2 ou no perfil 3 de aluno. Agora a gente vai começar a gerar uma reflexão sobre o que você conhece de matemática. E aí também tem 3 tipos de aluno, que é a classificação de acordo com o seu conhecimento. Então você pode ter um conhecimento que você domina aquele tópico de matemática, aquele conteúdo de matemática. Você pode ter um conhecimento que você domina parcialmente e você pode ter aquele conhecimento que você não domina nada, certo? Então cada um desses perfis de aluno vai ter que tomar uma decisão na hora de estudar a disciplina. O cara que ele já domina o conteúdo, poxa, Teorema de Pitágoras aqui eu sou fera, progressão aritmética, geométrica, eu estudei escola particular, já sei de tudo e tal, não sei o quê. O que é que você precisa fazer? Solucionar questões de forma exaustiva. Porque uma coisa é você dominar isso no ensino médio, outra coisa é você dominar esses conteúdos na solução de questões para concurso. Porque questão de concurso ele vai fazer de tudo para lhe enganar. Então o que é que você precisa? Conhecer esse tipo de linguagem e praticar incessantemente. Tudo bem? E já tem aquele cara que domina, eita professor, eu conheço, estudei isso no ensino médio, mas esqueci algumas fórmulas, estou com dúvida e tal. Você vai ter que buscar teoria e exercícios. Teoria e exercícios. Assiste uma videoaula, lê uma teoria e parte para a solução de questões. Tudo bem? Já o cara que ele nunca nem viu aquele conteúdo, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que começar pelo básico, os conceitos iniciais. Professor, não tem ideia do que seja uma progressão aritmética. Então você primeiro tem que entender o que é, aprender as fórmulas, os conceitos, resolver questões mais simples possíveis e depois partir para questões banca CESP. Ok? Aí pronto, você vai identificar os seus perfis, perfil 1, 2, 3 com relação ao tempo de estudo, e identificar o seu perfil 1, 2, 3 com relação ao seu conhecimento da disciplina. Ok, professor, eu sou o perfil 1 com relação ao tempo, perfil 2 com relação ao conhecimento, perfil 2 com relação ao tempo, perfil 1 com relação ao conhecimento. Feito isso, você vai começar a analisar as disciplinas do edital. Se você olhar para o cargo de soldado, quantas disciplinas temos aqui? Ó? Português, língua inglesa, noções de informática, matemática, raciocínio lógico, atualidades, étnica, direitos humanos e legislação do Corpo de Bombeiros lá do estado de Alagoas. Dessas disciplinas, entendi os meus perfis, como é que eu vou montar essa grade de horário? Você vai começar a dar privilégios às disciplinas que você não conhece nada. Como, por exemplo, eu vou como se fosse montar uma grade aqui para mim, certo? Vou montar uma grade para o professor Thomas, eu vou fazer esse concurso e tal. Aí eu tô lá. Eita, português eu sei mais ou menos, vou botar um asterisco aqui. Inglês eu fiz um cursinho de inglês, sou fera. Noções de informática eu sei um pouco. Matemática eu não vou dar muita atenção, eu sou professor. Raciocínio lógico também não. Atualidades eu leio muito. E direito eu não conheço nada, nunca estudei direito. Não sei nem o artigo 5º da Constituição. Então essas disciplinas aqui, elas vão entrar no tópico do meu horário, no topo do meu horário, certo? Essas disciplinas aqui. Porque as outras eu tenho pelo menos uma ideia. Português eu já sei um pouquinho, inglês eu sei muito, matemática eu sei muito, raciocínio lógico eu sei muito, informática eu sei um pouquinho, e essas aqui eu não sei nada, nunca nem vi. O que é que eu vou fazer? Vou estudar mais elas do que as outras. Tudo bem assim, pessoal? Aí você deve estar se perguntando, e professor, e quem é ruim em tudo? Quem é ruim em tudo? Eu não sei nenhuma dessas disciplinas, estou começando agora, e agora? O que é que eu faço? Se você é ruim em tudo, você vai pegar a menos ruim e deixar por último, e pegar a pior. Professor, eu pego uma questão de português, 5 questões de português, 5 de matemática, erro tudo. Eu sou ruim igual em todas. Aí o que é que você vai fazer? Tomar a decisão de qual? Você vai escolher a que você não gosta, para estudar mais. Olha, professor, erro tudo de português e erro tudo de matemática. Eu escolho qual? Eita, português eu erro tudo, matemática eu erro tudo. Mas eu gosto de matemática, eu acho legal. Mesmo errando, eu acho interessante, eu acho bacana. Eu gosto de assistir aula, mas português eu erro tudo e ainda acho chato. Você vai ter que começar por essa, certo? Porque se você tem uma disciplina que você gosta, você vai conseguir passar mais tempo estudando ela e tal. Consequentemente, pode ser que você tenha uma compreensão melhor. Tudo bem assim? Então, você vai analisar o seu tempo, se você pode escolher o seu horário, se você tem todo o tempo livre ou se você não pode escolher, e vai começar a montar a sua grade de acordo com isso. Professor, me diga aí como é que eu vou montar minha grade. Eu acho que essas dicas aqui você já consegue se virar sozinho. Sabendo qual é a disciplina que você tem que dar prioridade, você vai partir disso. E dentro das disciplinas, tem aquilo que a gente falou na análise do edital, certo? Então, eu vou deixar aqui no link da descrição também a análise que a gente fez do edital de matemática. E a gente viu na análise
do conteúdo programático de matemática, deste edital, que dentro de matemática o que aparece mais é geometria plana. Então, se você não sabe nada de matemática, você vai colocar ela em primeiro. E quando você colocar em primeiro, dos conteúdos de matemática, você vai colocar em primeiro geometria plana. Então é mais ou menos uma ideia como essa que você vai ter que fazer. Língua portuguesa, inglês, noções de informática. Você vai pegar a língua portuguesa, eu não tenho a mínima ideia de um tópico que tem lá, sei lá, crase. Certo? Crase tem bem muito lá no edital. Isso eu estou supondo, nem li o edital, nem li o conteúdo programático de português, certo? Mas vamos supor que tem bem muita crase lá. Você vai botar dentro de português crase em primeiro, certo? E por aí vai, raciocínio lógico, atualidades. E você vai usar essa mesma ideia para as outras disciplinas, certo? Já o pessoal que vai estudar para o concurso, para o cargo de oficial aspirante, a quantidade de disciplinas são bem maiores. Então você vai ter que ter um pouco mais de tempo, ou se você é o cara que está no perfil 3 com relação ao tempo, você vai ter que ter muito cuidado na hora de organizar os seus estudos para conseguir dar um giro nessas disciplinas. Tudo bem assim, pessoal? É importantíssimo que você tenha um cronograma de revisões. Como assim, professor? Se você está estudando, você está, poxa, professor, estou achando massa as suas aulas, estou lhe seguindo e tal, bacana. Como é que eu devo fazer para assistir suas aulas? Você compra 2 cadernos. Um caderno para você fazer anotações e outro caderno de rascunho que é para você fazer conta, riscar, arrancar folha, apagar, tudo. O caderno que você vai usar para fazer as anotações e o caderno de rascunho, você vai ter que ter sempre ele perto de você. O caderno de anotações ele vai servir muito porque se você está lá, já estudei geometria, probabilidade, estatística e tal, aí você vai ter que fazer o ciclo de revisões, porque você não vai estudar uma vez e não vai estudar nunca mais. Quando você for fazer o ciclo de revisões, você vai para o seu caderno. Você não vai precisar mais assistir vídeo meu, você não vai precisar mais relembrar tópico de cursinho e tal, você vai lá no seu caderno. Se o caderno não for suficiente, as anotações que você não for suficiente para relembrar aquele conteúdo que você fez, aí beleza, você volta a assistir o vídeo, volta a relembrar a apostila do cursinho e tudo mais, certo? Porque às vezes aquelas pessoas que estão começando não conseguem acompanhar as aulas do cursinho. E as aulas do cursinho é muita solução de questões. E quando você vê uma teoria antes de ir para a aula, você é o cara que está no perfil 3, não tem como escolher um tempo de estudo, né? Você está lá almoçando, você diz, poxa, eu vou botar o básico aqui da matemática plana e vou assistir. Quando você chega no cursinho, aquilo que você assistiu pode ter muita utilidade na hora que o professor está respondendo questões lá no quadro. Porque às vezes quem não está habituado a esse tipo de coisa, vai para o cursinho, fica parecendo um doido lá, não entende nada, só fica feito calango, assim, balançando a cabeça e tudo. Quando chega em casa, chega na maior tristeza, certo? Mas aí onde você vai ter que estudar por fora, você tem que correr por fora para acompanhar as aulas do cursinho. Tudo bem assim, pessoal? Então, essas são as minhas dicas para vocês que vão fazer o concurso do Corpo de Bombeiro Militar lá do estado de Alagoas. Como eu falei no princípio do vídeo, são dicas infalíveis? Não, é apenas um pouco do meu conhecimento, da minha humilde experiência como professor de matemática que eu posso passar para vocês que pode ter utilidade. Vocês podem olhar a dica de outros professores e olhar as minhas dicas, e essa dica do professor Thomas, com essa dica do professor tal, com mais essa dica que o professor do meu cursinho deu, você vai misturando e consegue montar a sua grade de horário, sua forma de estudar para concurso que mais se adequado para você, que estudo é muito pessoal. Isso vai depender do seu tempo, do seu conhecimento e da sua garra para passar naquele determinado concurso. Então espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, pessoal, e fica atento porque o nosso canal ele será apenas direcionado para esse concurso, com solução de questões e aulas. Tudo bem assim? Então espero vocês no próximo vídeo. Valeu!